A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, todos que nos acompanham pela nossa rede de comunicação da Assembleia de Deus. Falamos aqui do campo de Sorocaba, estado de São Paulo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, nessa noite de quarta-feira, reedificados pela palavra de Deus. Eu quero transmitir a todos o abraço, a saudação do nosso pastor presidente, o anjo da igreja, reverendo Osmar José da Silva. Também o abraço e a saudação da pastora Claudete, a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite. Que bom, que bênção, graças a Deus, tem te guardado até aqui. E você pode parar agora para nos ouvir, quem sabe até no carro dirigindo, quem sabe trabalhando em algum ambiente que você consegue deixar o celular ali para ouvir e acompanhar, ouvir a palavra e ouvir, graças a Deus. Mas muitos estão em casa, no conforto do seu lar. Então pegue a sua Bíblia, cultue a Deus conosco, aproveite este momento de edificação pela palavra de Deus. Muitos pastores, pregadores passaram por Sorocaba ao longo dos anos, e hoje nós vamos rever, quando esteve aqui conosco, pastor Jander, que veio numa festa, numa conferência missionária, na 20ª conferência missionária do nosso ESSEM, do nosso Caixa Missionário, Esforço Comunitário de Evangelização e Missão, que envia e mantém missionários no Brasil e no exterior. Nós temos missionários no Alto Vale, região de Apiaí da Ribeira, 42 igrejas que são igrejas missionárias subsidiadas pelo Caixa de Missão. Nós temos missão na Bolívia, nós temos missão na Argentina, nós temos missão no Haiti, nós temos missão lá em Cumaru do Norte, sul do Pará, nas regiões indígenas. Temos igreja dentro de tribos, pelo menos 2 igrejas dentro de tribos indígenas, com pastores que são caciques, que são originários dali. Nós temos também missão em Portugal, nós temos missão no sul da Espanha. A igreja Assembleia de Deus de Sorocaba é uma igreja missionária. Nós temos intermediação e apoio missionário com a China e também com a Índia e com o sul da África. A nossa igreja tem feito missão. Hoje, conscientização missionária com o pastor Jander de Castro, que esteve aqui conosco num dos eventos de missão. A palavra abençoada sobre missão para a vida da igreja, porque a nossa missão aqui na terra, além de louvar, glorificar e adorar a Deus por tudo que somos, fazemos ou que sai dos nossos lábios ou das nossas atitudes, além disso, a nossa missão é cumprir o ID, é levar a palavra de Deus a outras pessoas, é ganhar almas para Jesus. Essa é a missão da igreja na terra. Por isso, importante palavra hoje com o pastor Jander de Castro sobre missões. Glórias a Deus. Nós vamos orar a Deus, depois estaremos com o nosso grupo de louvor, louvando e exaltando o nome do Senhor. Na sequência, nós já ficamos com a mensagem da palavra de Deus sobre missões. Vamos orar? Curve a sua cabeça então, feche os seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças e tributo a Ti todo louvor, tributo a Ti toda honra e glória, tributo a Ti toda adoração e majestade. Tu reinas sobre todo o universo, Tu estás no controle de todas as coisas. Nada se faz sem a Tua vontade, sem o Teu querer, sem que esteja debaixo da Tua soberania. E o Senhor nos comissionou, o Senhor deixou tarefas para nós como igreja de Cristo. O Senhor nos comissionou ao ID, à pregação, ao evangelismo e à missão. Senhor, que nós possamos ter consciência de dobrar nossos joelhos e orar por missão, de abrir os nossos bolsos e contribuir para manter missionários. Que nós possamos ter a consciência de sermos missionários, evangelistas, aonde quer que nós atuamos ou andamos ou estamos. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo para o evangelismo e para a missão.
Continua nos abençoando, a nossa igreja que é uma igreja missionária. Continua abençoando o nosso pastor presidente que tem um coração missionário, sempre teve um coração missionário, abrindo igrejas nos rincões, nos valados, nas vilas, nos lugares de matagais, onde tem ali algumas pessoas, às vezes apenas uma centena de famílias, e ali tem uma igreja estabelecida, não visando lucro financeiro, mas visando cuidar daquelas almas e daquelas vidas que ali estão, através de um pastor, de um missionário que para lá é enviado, para cuidar daquele povo, e é sustentado por esta igreja. Continua prosperando a tua igreja, continua nos capacitando e nos dando recurso para fazer mais e mais e mais e mais a tua obra e a missão, Pai, para a qual fomos todos comissionados. Eu te agradeço pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que está conosco nesta noite. Abençoa, Senhor, ainda mais o teu povo, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, o nosso Salvador, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Louve a Deus conosco.
não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for Eu disse que eu prometi terça-feira passada, voltar a falar 1 hora como se falava sempre nas terças-feiras. Mas infelizmente não é sempre como a gente quer. São 8h20. E eu estou em algumas terças-feiras dando o ensinamento da palavra de Deus. Eu não quero que os nossos visitantes, os catarinenses aí, os tantos mais que estão todos por aí, que vocês pensem que o pastor Osmar está aqui para mostrar que ele sabe. Não, senhor. Quem sabe é a palavra de Deus. Agora, quem tem juízo, entenda. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o pastor que é responsável, ensina a verdade e não faz piruletas por cima, não é? Só aquelas barulhinhos e tal. Como é que estava o culto? Estava alegre, estava uma benção. O que é que o pastor pregou? Pois eu nem sei, mas que foi um barulhão, foi. Não, o pastor Osmar tira terça-feira para ensinar a palavra de Deus. E eu hoje vou mostrar 2 coisinhas aqui. Pedi até para o pastor Cordeiro sentar ali naquelas cadeiras ao lado do Mário ali, porque nós vamos provar pela Bíblia alguma coisa que nós falamos nas últimas 2 ou terças-feiras. Nós fizemos introduções sem ler. E alguns ficam assim. Vamos provar pela Bíblia. É lendo na Bíblia, porque contra a Bíblia ninguém pode contrariar, não é? Cadê o irmão Pacheco? Senta ali ao lado do Mário ali, para vocês não deixar um sozinho lendo. De vez em quando quem achou primeiro ler, não é? Tem um microfone rodando ali para ajudar o pastor Osmar. Bom, eu estou falando para vocês para despertar a igreja. Não é para humilhar. Não. Quem ama, educa. Quem ama, ensina. Quem ama, alerta. A Bíblia diz: ide, ensinai. Tem gente que tem ido por aí só para arrumar dinheiro, só para fazer, e não é o caso nosso aqui, não. Nós queremos ensinar a palavra de Deus. Amém? Quantos já estiveram nas últimas 3 terças-feiras aqui? Quantos? Então, vocês que levantaram as mãos são prova de que estamos procurando ensinar a palavra, ainda que contrariando às vezes, não é? Aquelas pregações que se arrastaram por dezenas de anos. Mas eu nunca ouvi assim. Meu irmão, passe um cotonete e passe a ouvir assim, como a Bíblia fala. Amém? Não podemos combater os pastores antigos. Tem muita coisa que eu preguei, eu já prego há 63 anos. Você pensou que eu não tinha 63 anos de idade, né? Já estou com 77. Vou para 78. E desde garoto que eu já prego o Evangelho. Tem muita coisa que eu preguei que eu não prego mais daquele jeito. Eu fui descobrir que não está bem assim. Mas tem que pregar como está na Bíblia. Eu vou mostrar 2 coisinhas aqui para vocês. Aí você está dizendo assim: pastor, o senhor está mostrando que a Bíblia está errada? O senhor está procurando erro na Bíblia?
Não, meu irmão, a palavra de Deus não tem erro. Vocês são capazes de repetir isso comigo? Vamos comigo. A palavra de Deus não tem erro. Mas tem uns caras que põem aqui uns títulos e põem aí uns escribas por conta deles, que acabam botando coisa errada. E somos nós que temos que ver as coisas. E eu fui com o Mazinho lá na Sociedade Bíblica para nós publicar uma Bíblia com a história da igreja de Sorocaba, mas já falei que tem coisa que tem que consertar, desse jeito eu não quero. Aí vocês vão dizer assim, pastor Osmar é pequenininho, mas é exigente. Não é porque eu sou catarinense não, viu, meu irmão? Nasci lá no alto do Biguaçu, onde hoje vocês chamam de Antônio Carlos, e me registrei no cartório ali de Biguaçu, e me criei ali em Florianópolis, no Saco dos Limões, mais certo na Vila Operária. Depois fomos para Blumenau, aonde aceitamos Jesus, já fazem 60 anos. Aliás, 63 anos. Vamos para a palavra? Vou mostrar 2 errinhos que está aqui, mas não é para vocês aí dizendo por aí, ei, pastor Osmar está dizendo que a palavra de Deus está errada. Não, a igreja, eu já tenho falado aqui, a igreja em Sorocaba tem que aprender o que é real. E quando me vê deitado num caixão, diz assim, esse homem aí teve coragem de ensinar a verdade. Abram comigo o capítulo 11 de Lucas. Depois nós já vamos voltar ali para a mensagem que nós estamos estudando. Nós estamos falando sobre dormindo e sonhando. Mas agora eu quero mostrar 2 errinhos para vocês, para mostrar que tem muitas outras coisas que nós precisamos aprender a raciocinar e ver. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, essa passagem aí, pega o microfone aí, Pacheco, já, o que é que diz essa passagem? Capítulo 11 de Lucas. Como é o título da passagem? A oração dominical. Porventura, preste atenção, vocês que são de faculdade, porque hoje não existe. Antigamente o cara fazia primeiro grau, segundo grau, não sei nem como é que era o nome, já achava que sabia muito. Vocês acham que está certo dizer ao Pai Nosso a oração dominical? Então nós temos que orar o Pai Nosso só nos domingos, porque dominical é domingo. E tem gente por aí afora que reza o Pai Nosso todo dia. Pode sentar, meu irmão. Está certo ou está errado? A Bíblia não está errada. Quem botou esse títulozinho ali é que botou errado. Os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, e Jesus ensinou eles a orar. Agora, alguém, e eu me admiro é que essas traduções todas que rodam milhares pela sociedade bíblica, ou por outras sociedades, não consertam, não arrumam as coisas. E nós vamos fazer uma Bíblia arrumadinha, viu? Se for oração dominical, então a gente vai orar o Pai Nosso só nos domingos. Como crente não ora o Pai Nosso, não ora dia nenhum. Vocês oram o Pai Nosso? Vocês oram o Pai Nosso?
dia nenhum, né? Antes, senhor Ney, o senhor ora o Pai Nosso? Pois eu quero dizer para vocês que eu já fiz a igreja lá em São Paulo, quando eu dirigia lá na Vila Espanhola. Muitos domingos, orarmos, lermos todos juntos o Pai Nosso. Não é uma oração que Jesus ensinou? Então, não tem problema de orar. O erro está em dizer que é dominical, porque o que é dominical é só os domingos. É a mesma coisa que esses dirigentes ali, que dizem assim: pastor, nós mudamos a escola dominical para sexta-feira. Então não é mais escola dominical, é escola de sexta-feira. Mudamos para o sábado, então é escola sabatina, sabatista, sei lá o quê. Se é dominical, é no domingo. Vocês que estão de visita, não se espante não. Pastor Osmar quer ensinar. Eu vivo a minha vida ensinando o que é real. E glória a Deus mesmo, porque hoje em dia a maior parte não tem coragem de fazer essas coisas. Hoje em dia a maior parte, Deus vai cumprir os teus sonhos. Deus, eu te profetizo, eu te abençoo, você vai sair daqui hoje, você está sendo curado hoje, você já está recebendo aí hoje, e faz o povo fazer pulo e pular igual perereca. Perereca lá no mato está cheio pulando e não tem salvação. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. Posso mostrar outro errinho aí? Só mais um. Só mais um? Ou está satisfeito assim? Gostariam de saber? Gostariam de aprender? Não, porque tem gente que não gosta de aprender não, viu? Tem gente que quando mostra coisa assim, esse cara só sabe mostrar erro. Não, estou mostrando o erro. O erro não está na Bíblia. O erro está em quem colocou o título ali. Agora abra comigo 1 de Coríntios, capítulo 15. E nós vamos consertar, viu? A Bíblia que Sorocaba vai imprimir não é uma Bíblia diferente, é a mesma Bíblia. Mas vamos consertar essas coisinhas, tá bom? Capítulo 15 de 1 Coríntios fala da ressurreição. E o pastor Mário, o senhor pode ler para nós o versículo. Quer ler aí? Verso 5. E que foi visto por Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro. E depois pelos 12. Jesus ressuscitou. E diz aqui, e foi visto por Pedro. E depois pelos. Mas o Judas não tinha se enforcado, não tinha morrido? Porventura Jesus apareceu mais para Judas alguma vez? Judas não foi lá jogar as moedas e não foi se enforcar? E não morreu precipitado? Então esse 12 aqui também não está certo. Jesus apareceu a Pedro e aos demais discípulos. Quantos eram, eu não sei. Agora, os 12 não era não.
Hein, pastor Osmar, e o senhor hoje está explicando esse negocinho aí para quê? Para provar para essa gente que sai murmurando, que não entendeu a mensagem, porque não foi assim que ouviu a vida inteira, que nós temos que falar o que é real. Se você não aprendeu, tenha um pouquinho de paciência, aprenda. Essa parábola, diz aqui uma parábola, é uma comparação. Diz aqui que a parábola é das 10 virgens. Não está escrito na Bíblia de todo mundo aí? Parábola das 10 virgens. Eu não sei se eram virgens. A outra versão moderna diz parábola das 10. Pode, a sua está moça? A sua. Tem alguém aí com a nova versão? A parábola das 10 moças. Bom, eu explico já esse negócio do porquê 10. Tem gente ensinando na igreja, eu já venho ouvindo isso há muito tempo, que onde tiver 10 crentes, 5 vai e 5 fica, porque está escrito. Não faça isso, meu irmão. Pode subir todos os 10. E pode ficar todos os 10 também. Não tem nada. Tenha que estar preparado para o arrebatamento. Já explico esse negocinho do 10 já. E o título é Dormindo e Sonhando. Leiamos Eclesiastes, não é? 5 e o verso 3. Porque dá muitas ocupações, cabeça cheia, de tanto plá, 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 de tanto pensar, tanta visão, vendo tanta coisa, vê os sonhos. E a voz do tolo, também vem da multidão de palavras. Significa dizer que gente que fala demais, fala besteira, fala tolice. Fale menos, mas fale a verdade. Quando as pessoas têm sonhos demais, a vaidade. Não é assim, senhor Sóstenes? O senhor já sonhou coisa tão boa quando acordou, que pena que era só o sonho. Ou não é? Ou não é assim, seu Severino? E as mulheres também sonham, viu? Sonho. E daí, da multidão dos sonhos, a vaidade. Eu vou dizer aqui uma outra palavra mais firme. Se você veio para aprender, guarda essa. Deus vai cumprir os seus sonhos. Teus sonhos vão se realizar. E tem gente até dizendo que Deus também está sonhando. Os sonhos de Deus vão se cumprir na tua vida. Oh, mas será que Deus sonha? A Bíblia diz que não dorme. Deve sonhar acordado. Como resultado, guarde essa se você quiser aceitar ou não. Todo sonho é vaidade. Se você tiver coragem, repita comigo: todo sonho é vaidade.
Lá no final eu falo outra vez. Eu vou voltar ao assunto. O José sonhou, pastor. E não é que deu tudo certo. Mas é vaidade. Porque a palavra vaidade significa aquilo que passa. Aquilo que não dura para sempre. Isto é vaidade. Você sonha em ter aquele carro e você compra aquele carro, mas aquele carro não é eterno, não dura para sempre. Você sonha em comprar aquele sítio, aquela fazenda, ter lá uns gadinhos, umas vaquinhas, e dá tudo certo, mas um dia tudo acaba, porque tudo é vaidade, quer dizer, tudo passa. O que não passa, pastor Osmar? O que não passa são as visões de Deus. Aquilo que João viu na ilha de Patmos não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa. João viu o Senhor com seus olhos como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a lã, sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele viu, é visão, não é sonho. E o que é visão? Isto é realidade. Então peça a Deus abrir a tua visão. Não peça a Deus para te dar sonho. Peça a Deus me dar visão. Eu quero ver aquelas bênçãos celestiais que tu tens para me dar. Porque visão é para sempre. Sonho é vaidade, passa. Ainda que o sonho se concretize, mas uma hora, um dia ele acaba. Ele passa. O faraó sonhou 7 vacas gordas e sonhou 7 vacas magras. Deu certo. Era uma tipologia, 7 anos gordos, 7 anos magros. Deu certo? Deu. Mas depois passou tudo. O José, seu Florisvaldo, teve um sonho lindo, e gostam de pregar os sonhos de José, especialmente quando vão pregar para a mocidade, gostam de pregar os sonhos de José. Mas depois de muitos anos, os sonhos de José também se passaram, e tudo que restou foi um caixãozinho com os ossos secos de José, que ele disse: por favor, quando vocês voltarem para a terra prometida, leve meus ossos daqui, não deixem eles ficarem aqui no Egito. E aqui tem uma profecia fora do programa. Por isso que eu falo de ler muito a Bíblia e acabo não lendo muito por causa da hora. E aqui tem uma profecia do José: leve os meus ossos daqui, não deixem eles aqui. Isso é uma revelação de Deus. Quando o Senhor nos arrebatar para Canaã celestial, nossos restos mortais não vão ficar aqui, mas ressuscitarão em corpo glorioso, transformados, e não subirão dentro de um caixãozinho, não, vão voar com um piscar de olhos. Deu para entender?
Se alguém não está entendendo, peça a Deus para entender. Eu falei para a igreja, desculpe os visitantes, mas é uma realidade, e lá onde vocês congregam não é diferente. Estão semeando muito joio nas igrejas. Ah, por que não podia? E agora tudo pode. É joio, irmão. E sabe por que semearam joio na igreja? Sabe por que semearam joio na lavoura do Senhor? Não é eles que dormiram. Os homens, os obreiros que deveriam estar cuidando da lavoura, dormiram. E o inimigo veio e começou a semear o joio. Leia, pastor Mário, Mateus 13:25. Enquanto o outro microfone chega, porque esse aqui estranha a minha voz. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo semeou o joio no meio do trigo, porque os homens dormiram, e o joio ainda está sendo semeado. E os nossos visitantes assim, quão duro é esse discurso. Faz 26 anos que eu estou aqui falando para ouvir glória a Deus e aleluia. Estou sentindo que os meus dias estão se findando e eu preciso falar a palavra para que Deus não me diga: você teve tempo de ensinar e não ensinou. Estão semeando. Aliás, semeio até louvores, ouviu, senhor Sidney? Estão semeando louvores, que é joio puro. Eu disse aqui outro dia para o meu filho, que estava sentado ao meu lado, o Jackson, e disse: meu filho, eu não ouço mais aqueles hinos que toca na alma da gente. É uma barulheira, uma batucada, parece samba, parece mistura de rock, e aquilo deixa a gente assim, ouvindo, mas não entendendo as palavras. Eu dou graças a Deus que vocês estão aqui para louvar a Deus, mas por favor, louvem a Deus. Por favor, adorem a Deus. Por favor, ocupe o vosso tempo em louvar e adorar a Deus. Tem joio de todo tipo nas igrejas locais e no mundo inteiro. Se eu tiver errado, vocês me perdoem. Mas nunca se viu tanto indiferentismos nas igrejas. Pessoas indiferentes. Nunca se viu tanto. Antigamente,
Pastor Isaías é daqueles antigamente. Pastor mais idosos são daqueles antigamente. Antigamente, o pregador estava pregando, um irmão recebia o batismo com o Espírito Santo. Quando ele encostava no outro, o outro também recebia. Não é verdade? Antigamente a igreja toda falava línguas, dava aleluia, que as autoridades não tinham nem como proibir de fazer barulho. Hoje as igrejas estão tão caladas que quando sai um aleluia ali, todo mundo olha para ver quem foi. Como é que é? Como é que é? É verdade. É o joio, irmão. O joio da frieza, do indiferentismo, abafando o brilho do trigo. E vocês já ouviram esse negócio uma vez. Marada foi numa igreja, num lugar, não tinha igreja. Foi trabalhar lá, e lá não tinha... naquele tempo era a Assembleia a Pentecostal do Brasil, não é? Não tinha. Aí ele pegou, foi numa outra igreja, que eu não vou dizer nome, não estou aqui para machucar ninguém. E ele lá, caipira, chapeuzinho rasgado, sentou-se quase no último banco. E o pastor começou a pregar a palavra, e ele lá, ô glória! Os crentes tudo olhando para trás. Quando terminou o culto, disseram para o pastor: tira esse homem daí, isso é uma vergonha. Como é que a gente vai trazer um visitante aqui? O homem fica só aí dando aleluia, dando glória. E nós não temos esse costume, manda esse cara embora. E o pastor disse: eu vou conversar com ele. Se você ficar 3 cultos sem dar um aleluia e um glória a Deus, eu te dou um chapéu novo. Te dou um chapéuzinho novo no lugar desse rasgado que tu tens aí. E ele disse: tá bom, pastor. O senhor desculpa se eu estou incomodando, né? Mas eu não achei minha igreja aqui, então eu vim aqui, né? E quando chegou naquele culto próximo, o homem foi pregar Isaías, e que os pecados são lançados no fundo do mar do esquecimento. O homem não aguentou. O homem não somente deu um glória, mas o homem deu um pulo e um glória a Deus, pastor, com chapéu novo ou sem chapéu, mas glória a Deus. Jesus jogou os meus pecados no fundo do mar do esquecimento. Era assim, crente. Hoje não. Hoje tem até pastor assembleano, pastor doutor, que quando um crente dá um aleluia, ele bate uma campainha e diz: irmão, fica calado, que agora quem está falando sou eu. Já ouviram isso? Irmão, levanta-se alguém para profetizar. Irmão, pode ficar calado, que agora quem está profetizando a palavra sou eu. Onde está a liberdade do Espírito? O joio abafou o brilho. E é por isso que as lamparinas foram se apagando e foram se esvaziando. Que pena que essas 9 horas
É tremendo. E tem outras coisas mais, viu? A internet, a televisão, bota tanta porcaria dentro da sua casa, que hoje, eu vou falar uma palavra dura aqui, os irmãos visitantes me perdoem, e os crentes também, viu? Me perdoe, mas tem que falar. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Para de sonhar de ser crente, porque crente sonhando não vai não. Eu já sonhei que fui arrebatado, mas quando eu me acordei não estava arrebatado coisa nenhuma. Crente não sonha arrebatamento, crente vai ser mesmo. E tem coisa para dizer que eu sei que é difícil falar. Mas ultimamente o pastor Osmar, nas últimas terças-feiras, só quero que ele me mande uma daquelas cartas que ele sabe por quem mandar. Ele mandou uma carta para um pastor, lá em Apocalipse, que disse: olha, eu estou contente com as tuas obras. As tuas obras primeiras, as últimas são até mais do que as primeiras. Estou contente com tudo, mas tenho contra ti uma coisinha: tu perdeu o primeiro amor. Eu não quero que ele mande uma carta dessa para mim. Eu quero que ele me escreva: continue, meu servo, amando cada vez mais a minha obra. Eu estou precisando desses homens, eu estou precisando desses pastores que não ficam explorando a igreja para pegar dinheiro, para comprar fazenda, para comprar avião, para comprar televisão, para comprar voto para as eleições, para comprar tanta coisa por aí, para se enriquecer. Não, eu quero ser um pastor da palavra de Deus. É duro falar isso, mas alguns chegam a trocar o nome da igreja e põe o nome da associação tal, porque aí pode pegar a verba do governo para a associação, pode pegar tudo. Jesus, tenha misericórdia de nós. Vou provar para essa igreja agora um testemunho. Pastor Luiz Alberto também, pastor Osmar, lhe dou 10 milhões de dólares. Foi verdade? Lhe dou 10 milhões de dólares. O senhor acaba aquela igreja e ainda vai ficar com muito dinheiro para você. Foi isso ou não foi? E eu olhei e disse: meu irmão, esse homem aqui não. Esse homem aqui quer chegar perante Deus com as mãos limpas. Vocês são testemunhas, não estou mentindo. Eu quero chegar perante Deus com as mãos limpas. E eu ainda fiz mais uma pergunta. E me diga uma coisa: e se eu morrer e não puder pagar, como é que fica? Vocês se lembram da expressão? Os outros que se virem. Foi isso? Os outros que se virem. Está cheio dessas coisas por aí, com o nome de evangélicos, pentecostais, etc. Eu sempre oro e digo: me guarda, Senhor.
Eu quero ir para a glória. Eu não quero sonhar com coisas grandes. Eu quero ter a visão do céu. Visão são das coisas eternas. Dói no coração. 1 Samuel, qualquer um de vocês pode ler, capítulo 2, verso 12 a 17. Igreja, não pensa que é tudo assim não, mas essa história aqui, de gente que leva da igreja, se você abrir lá no seu YouTube, vai ver, até um que está escrito assim, o pastor mais ladrão do Brasil. Já mostrei aí para eles. Está cheio de coisa por esse Brasil afora. Esse Papa que entrou agora, vocês não sabem. Aquele irmão que não sabe nem o que é a nova ordem mundial, e que já está sendo planejada, e encostaram o outro para botar ele e ele fazer, porque ele faz parte do grupo internacional mundial que quer implantar o mais rápido possível a nova ordem mundial. E eu sei o nome de tudo isso, mas não é tudo que eu posso falar no púlpito. Você tem que ficar numa igreja séria. Você tem que ficar numa igreja que tem ensinamento. Você tem que ficar numa igreja que não aceita garfo de 3 dedos. E não é somente os garfos de 3 dedos. O joio é os maus costumes. Pastor, já passou das 9, mas tem uns maus costumes aí que precisa ter um pouco de cuidado, ouviu, irmão? Ouviu, irmão? Você pensa que aqui tem um pastor que usa óculos porque não enxerga? Com óculos ou sem óculos ele enxerga muito bem. Joio. Eu posso dar um exemplo aqui? Posso? Vem cá, João Domingos. Vai ali com a irmã Vânia, sua esposa. Pode ficar de pé, irmã. Dá um abraço e um beijo nele. Ele é marido e mulher. Eu nunca vi certos homens aqui beijar a mulher dele, só beija a mulher dos outros. E tem alguns que é um abraço e um beijo agarradinho. É joio puro. Irmã, dá um soco na barriga desse cara. Não precisa ser mais embaixo. E manda esse cara se converter. E você cuide da sua mulher. Porque quem tem ovelha, cuide das suas ovelhas. Obrigado, João. São maus costumes que vão entrando. Ah, mas não faz mal, pastor. Isso não faz mal. A igreja está indo para o buraco, para o lamaçal, frieza espiritual, por causa do isto não faz mal. Tudo fazia mal. Agora nada faz mal.
que tem? Pastor, não tem nada com a minha vida. Quem cuida da minha mulher sou eu. A mulher dele pode vir aqui com a saia na metade da coxa e a blusa abaixo do sutiã e aparecendo o resto tudo. E ele diz: a mulher é minha, e daí? Olha, besta, fica oferecendo muito para você ver aonde tu vai parar. Cuida do que é seu. Põe a ordem dentro da sua casa, porque a televisão, a internet e o mundo está semeando. Vai semear lá no mundo? Lá no mundo já existe. Semeia dentro do trigo, para derrubar a igreja do Senhor. Mas a igreja, muito breve. Não deu para ler os versículos, vocês vão ler outro dia. Isso vai longe. Mesmo ainda com pouco de frieza espiritual, que não tem mais aquela oração. As irmãs, veio uma irmã aqui outro dia, me contaram que a irmã veio e disse: ah, que bonito. Aqui primeiro vocês ensaiam, cantam, depois vocês dobram o joelho, sigo de oração 1 hora inteira, depois vocês tiram mais um período de meia hora, 40 minutos para dar testemunho, cantar e pregar. Que coisa linda. Lá na nossa não. Lá na nossa não. Lá na nossa primeiro é a oração. Então até o final do horário da oração não chegou ninguém. No horário que começa o ensaio, aí começa a chegar. Então, círculo de oração que não ora mais. Crente que não faz mais um jejum na vida, em favor de nada. Está pesado, pastor, mas é joio, irmão. Arranca esse joio fora. Quanto tempo faz que você não chama os seus filhos adolescentes, jovens, convida para dobrar os joelhos e tirar uma meia hora, 1 hora de oração? Depois querem que os meninos sejam crentes. Ao invés de orar, seu William, o filho é que diz para o pai: vamos bater uma bolinha, pai. E o pai diz assim: tem que agradar o filho, né, pastor? Aí ele vai para lá bater uma bolinha. É o joio que está. Eu estou só querendo que vocês entendam. O joio está acabando com a vida espiritual da igreja. Aonde estão os dons espirituais? Aonde estão os cultos de adoração e de louvor? Aonde está a igreja que está com a lamparina acesa e o vaso cheio de azeite, olhando para cima, porque Ele que mandou? Ele disse: levantai os vossos olhos para cima, porque breve o Senhor está vindo. Esperando Ele, é mais fácil cochilar. Cochilando, lâmpada se apagando, não se dá mais um aleluia, não se dá mais um glória a Deus, e a igreja vai se apagando. Vamos ficar de pé.
Eu pedi para vocês ficar de pé, para vocês ficarem bem atentos. Irmão Bidu, irmão Celso, irmãos que estão aqui nos visitando lá de Santa Catarina, irmãos que nos visitam aqui de outras denominações, está chegando a hora. As palavras estão como quem a mamãe vai acordar o filho ou a filha para levantar, para ir trabalhar ou para estudar. Levanta, está na hora. A palavra está mexendo, e o cara está aí roncando. E a palavra está mexendo. Mas não demora. Antes que você pense, surgirá um brado. Aí vem o noivo. Aí todo mundo vai se acordar. Tarde demais. Porque antes que acabasse a frase, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, num piscar de olhos, a igreja já foi. Aquela que ele conhece. Sabia que tem gente que não gosta de falar da vinda de Jesus? Aqui tem pessoa que não gosta de falar da vinda de Jesus. Senhor pastor, deixa eu casar primeiro. Tem medo de ficar. Quem vai ouvir? Quem vai subir? Quem tem lamparina cheia? Quem tem vaso cheio do óleo do Espírito e lamparina acesa? As outras que não têm, é porque não tem o Espírito. E quem não tem o Espírito, não é dele, não é de Cristo. E quem não é de Cristo, ele disse: eu não vos conheço. Então vocês vão entender que são dois grupos. O grupo que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu sou conhecido delas. E o outro grupo que vem mais tarde, e ele vai olhar e diz: eu não vos conheço. O número que conhece Jesus e que Jesus o conhece está aqui esta noite. Onde é que está esse número que conhece a Ele? Ele disse: eu sou conhecido das minhas, e eu conheço as minhas ovelhas, eu as conheço, e eu as chamo pelo nome. Ei, teu nome Ele não vai te esquecer. Ele conhece as suas ovelhas, e você vai ser arrebatado. E a outra parte ficou, vai tentar se preparar. Isso foi num piscar de olhos, como brilha do Oriente ao Ocidente. Deste modo, voltará do céu Jesus, para arrebatar a sua igreja. Lá na frente, Ele vem sobre uma nuvem de glória. E ainda diz terça-feira passada, ainda bem que não é nuvem de água,
não é nuvem de vapor. Já pensou quantas vezes eu andei de avião e o avião entrou por dentro das nuvens, se esbarrasse com Jesus? Mas não é esta nuvem. Ele veio numa nuvem de glória. Nuvem de anjos brilhando, nuvens de crente transformados em corpos incorruptível e espiritual, que brilharão mais que os anjos. Jesus diz: ou não sabeis que sereis mais do que os anjos? E depois ainda vem aí os querubins, e depois os serafins em redor dele, cantando: Santo, Santo, Santo. E essa nuvem é tão grande, tão imensa, ele virá sobre as nuvens. E daí, pastor? Todo olho o verá. Até os camaradas que estão presos lá dentro da cadeia, os bandidos, os criminosos. Sabe que eu descobri uma coisa, pastor Josué? Sabe que eu descobri uma coisa, pastor Osiel? Sabe que eu descobri, pastor Isaías? Que naquele dia não vai ter ninguém cego. Se todo olho o verá, quem que não vai ver? Todo olho se abrirá para ver ele descendo sobre as nuvens para governar sobre todas as nações. Ah, quantos querem estar aqui com os olhos abertos para ver ele vir sobre as nuvens? Levante o seu braço e dê um glória a Deus. E não é que teve gente. Estes são os que ficaram no arrebatamento. Esses são os que ficaram no arrebatamento. Só depois do reinado do anticristo, só depois da ordem mundial, só depois da grande tribulação, é que Israel vai clamar, vai chorar por socorro. O bramido do povo de Deus, de Israel que ficou, vai traspassar o espaço, e o pai vai dizer: meu filho, pega tua esposa, pega os teus anjos, pega os querubins e serafins, e leva o arcanjo também, desce até lá embaixo, para socorrer o meu povo Israel. É meu povo escolhido, vai lá. E nós estaremos descendo junto para livrar a Israel de ser totalmente exterminado por todas as nações. E ele sentado sobre essa nuvem gloriosa, e a nova ordem mundial preparada, com armas modernas, com armas atômicas, com armas poderosas que são capazes de atravessar o planeta inteiro, apontadas para ele, para Jesus. E ele vai descendo, as balas, os canhões, as bombas, os foguetes, não faz nem cosquinha nele.
porque ele vai estar em corpo glorioso. E nós também, minha filha, estaremos em corpo glorioso. E eu quero estar ao lado dele. E uma dessas bombas passa, não faz nem cosquinha, porque estaremos num outro corpo incorruptível, inatingível. Igreja, desperta! Desperta, igreja, porque o que nos espera é muito melhor do que o diabo tem para oferecer aqui na terra. Quantos estão dispostos a gritar comigo agora? Igreja! Desperta! Porque já é a hora. Nós vamos subir. É por isso que Jesus disse: deixa o joio aí, rapaz, deixa que os anjos naquele dia sabem tirar o trigo, e aí fica só o joio. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, maravilhoso e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém? A paz do Senhor e uma boa noite a todos. Olá, a paz do Senhor. Baixe agora o aplicativo para smartphone oficial da AD Sorocaba. Aqui você lê mensagens e notícias, fica por dentro dos eventos e pode enviar o seu pedido de oração. E já tem o link para acessar nossas redes sociais e assistir os cultos ao vivo. E muito mais. Baixe já, é gratuito, é AD Sorocaba. Unidos, somos mais fortes.